Oi, gente, muito boa noite. Hoje vamos falar então sobre casos reais. Toda segunda-feira a gente fala, numa segunda-feira eu falo sobre casos de criança, na outra segunda-feira eu falo sobre regressão de adulto. Então, hoje eu vou trazer 3 casos de regressão em criança, né? 3 casos que eu falo sobre a regressão com crianças, né? Normalmente, ou é feito nos pais, essas regressões, que é a tal da regressão à distância, através de uma ponte, que é o pai, que é a mãe, ou se faz a regressão com boneco ou com desenho, e é sobre essas histórias que nós vamos falar, sobre essas regressões feitas em criança, para crianças, né? E que traz a cura de muitos problemas. A gente vai falar sobre 3 casos hoje à noite. A gente vai falar sobre o caso de uma criança que ela tinha problema com o cachorro e ela era muito curvada, né? Ela não conseguia nem ficar de pé. Claro, ela tinha um problema hoje, uma deficiência, que não chega a ser um problema, ela tinha uma deficiência, mas isso não justificava ela ter toda aquela curvatura, né? E depois a gente vai falar sobre uma criança que não conseguia ir no banheiro, né? No vaso sanitário, ela fazia tudo de pé. E aí eu vou explicar por quê e aonde ela estava sintonizada, o que aconteceu com ela depois e o que mais ela sofreu de tratamento além da regressão, que às vezes a gente traz uma criança para um tratamento de regressão com desenho, com boneco, mas a gente também encaminha para um centro espírita ou um centro espiritualista. Tá frio aqui, gente, muito frio. Não sei da onde que vocês estão me escutando, mas tem gente do Brasil inteiro, às vezes está quente aí, mas aqui no sul, para quem é do sul, sabe como tá frio, né? E para quem é de outras regiões aí de Passo Fundo, que eu sou natural de Passo Fundo e outras regiões, mais frio ainda, fronteira, então nem se fale, né? E a gente vai falar de uma criança que veio há pouco, que sentia muita tristeza, e o que aconteceu durante a regressão dela, que foi um caso bem diferente, assim. Ela teve muitas emoções, veio muita emoção, e veio a explicação certinha porque que ela tinha toda aquela tristeza hoje, né? E é incrível as coisas que vêm. Eu sei que aquela criança ela vai ter que voltar, talvez vai ter que fazer mais uma regressão aí. A gente também entra com outras técnicas, outras coisas que a gente sabe que pode ajudar aquela criança. E eu vou falar isso para vocês, porque se aí vocês forem algum terapeuta que trabalha... Devia ter pego água, gente, não peguei. Que trabalha com criança, aí vocês podem também usar isso que eu vou falar para que vocês possam atender essas crianças, ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, para quem está chegando, seja muito bem-vinda. Eu sou Juliana Vergutz, criadora da técnica do regressão em criança com boneco com desenho. E hoje a gente vai falar sobre as regressões feitas em consultório, histórias reais que talvez você se identifique aí ou identifique alguma criança que convive com você e talvez esses meus relatos possam ajudar essa criança. Mas antes disso eu peço que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com teus amigos. E para você que vai assistir esse vídeo depois lá no YouTube, por favor, te inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber todo esse conteúdo gratuito para que eu possa fazer mais conteúdos para chegar até vocês. Então sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos e vamos iniciar a live dessa noite. O primeiro caso é uma criança, quem veio foi o pai. Normalmente são as mães que vêm para o consultório, né, procurar alguma coisa para a criança. Mas naquele caso foi o pai, porque o pai acreditava mais e porque o pai tinha contato comigo e tinha a preocupação de que essa criança, ela tinha alguns medos, ela tinha medo de cachorro. Então, se ela estava caminhando na rua e encontrasse um cachorro, ela atravessava a rua, a uns metros antes, porque ela tinha muito medo de cachorro. E nunca tinha acontecido nada, porque o medo, de repente, veio uma situação que ela vivenciou aqui. Um cachorro mordeu, um cachorro avançou, ficou com medo, passou por um cachorro muito grande, mas nada disso tinha acontecido com essa criança. Então, o medo dela, a gente não sabia de onde era. E ela tinha uma outra questão, ela ia no ônibus e ao invés de ela segurar assim e ficar reta, ela estava sempre curvada, e andava assim curvada. E o pai se preocupava com ela, né? E um dia ele disse, Juliana, vamos fazer uma regressão? Eu digo, vamos, vem aí, vamos fazer a regressão para ela assim.
E a gente fez o relaxamento, elevação da frequência no pai, porque existe isso, existe a regressão direto na criança, com desenho ou com boneco, e existe a regressão através da tal da ponte, que no caso ali foi o pai, né, que deitou e se fez relaxamento, elevação da frequência, e aí o pai acessou a vida passada da filha. E esse caso, ele tá no meu livro, As Vidas Passadas dos Nossos Filhos, né, e ele tá na página 37, então eu abri o livro aqui para falar bem direitinho o que tá ali, porque é uma história, então vamos lá. Então, a gente colocou a música e tal, e começamos a fazer essa elevação da frequência vibratória, pedindo autorização para os mentores da criança, e o pai começou a ver o quê? Tudo escuro, começa a clarear, sentindo uma dor na nuca, sempre sentindo muita dor na nuca. Lembra que eu falei que ela era curvada? Sempre com dor na nuca, sentindo fome, mas nada definido, ele não entendia o que era, como se não enxergasse o que era, né? Sinto a garganta seca, não tomava água, um vazio no estômago, que passava fome, né? E tá correndo lágrimas dos meus olhos, ela sentiu uma tristeza tá ali. O corpo pesado, sentindo um peso nos ombros, lembra da curvatura? Peso nos ombros. Algumas imagens aparecem que vão acontecer, mas não acontecem. É como se ela não enxergasse. Claro, imagina uma pessoa que não está comendo e não está bebendo água, em uma hora ela perde a noção do que está vendo, o que é real, o que não é. Por isso que talvez ele relatava que não enxergava nada, né? A dor no braço direito dói, os dedos, formas indefinidas, com muito sono, passando as dores. Formas indefinidas, umas pessoas, vi uma criança, vejo só o rosto dela, uma criança branca, mas tudo um vazio branco, uma coisa limpa. Aqui no livro tá exatamente quando a pessoa falou, entende? Uma coisa clara e as formas vêm do lado direito para o lado esquerdo. É como se quisesse enxergar, mas não consegue. Claro, ela estava sem comer e sem beber e já estava fora de si. Mas não consegue. Uma dor no braço direito, dor nas costas, não consigo identificar o lugar, muitas lágrimas nos olhos. Um carrinho, umas caixas, muita sede, muita fome e muitas lágrimas. A sensação de muita fome, vejo uma casa humilde, uma casa de barro, continuo sentindo muita fome e sede, uma dor na cabeça. Fome e sede, parece um porão, aí se deu conta de onde estava. Lembra que eu falei que ela sentia muita dor nas costas? Essa dor nas costas é do quê? Porque ela estava sempre curvada, ela estava num porão, gente. Então, uma sensação boa, sinto como se estivesse chegando alguém lá nesse lugar. Parece que está sendo levada, ela desencarnou. Então, ela desencarnou onde? No porão curvada. E antes disso, eu não falei ali, tem pessoas caminhando em cima, depois descobrimos que eram cachorros, não eram pessoas. Um lugar diferente, uma dor de cabeça está passando. Tem uma criança no colo e uma criança, parece uma luz, uma pessoa está subindo com ela. Eu estou todo arrepiado, olha aí, ó. Agora vocês vão se arrepiar aí do outro lado. Estou todo arrepiado com essa cena. Ela está no teto, ela pegou essa luz, foi Jesus Cristo, foi Jesus que está com ela. Ele só falava, foi Jesus e Jesus que está com ela. Foi ele sim, pegou esta luz, a criança, para ele, pegou ela no seu colo, muita lágrima nos meus olhos, mas mas são lágrimas boas. Que cena! Ele foi, pegou a criança, olhou para ela com os olhos de ternura, que coisa mais linda, obrigado. Está acenando, abençoando ela, obrigado, obrigado, obrigado. Isso o pai falando, agradecendo por aquele momento que ele estava vivenciando, né? Que sensação boa, que coisa mais linda. Se foram, mas continuam nos olhando. E aí ele foi embora depois disso. Eu lembro ele voltando dessa regressão com muita emoção mesmo. Agora vou deixar o livro de lado, porque agora eu sei contar o resto. Com muita emoção. Por que às vezes eu não sei contar, né, gente? É porque é muita regressão. Eu disse que um dia eu vou colocar todos os envelopes num lugar, assim, vou mostrar quantas pessoas já atendi. É uma loucura. Nem eu não acredito que eu já ajudei tanta gente.
E aí esse pai foi embora, mas ele ficou muito emocionado. Ele viu Jesus pegando a filha no colo, levando ela depois que ela desencarnou. Então ela estava num porão, provavelmente numa guerra, ou estava ali porque era alguém que tinha alguma deficiência, ou que estava numa guerra, eu não sei. Eu sei que ela estava presa nesse porão, que tinham frestas, né? Então a luz que ela enxergava era das frestas, como se alguém caminhasse em cima, e ela enxergava as pessoas caminhando, só que não eram pessoas, eram cachorros. Então, provavelmente era tipo uma prisão, um lugar que ela estava presa ali, e o porão era muito baixinho. Depois, o pai, quando voltou, ele começou a se dar conta do que ele tinha visto. Era um porão muito baixinho e ela estava toda curvada nesse porão. E aí, ela saiu desse porão quando desencarnou. E o que aconteceu após a regressão? Ela teve uma melhora muito grande com relação à curvatura. Ela começou a se endireitar, começou a conseguir segurar no ônibus, não ficava mais tipo molenga, né? Antes ela não conseguia ter essa coisa de ter a postura de segurar, de não cair. E a coisa do cachorro melhorou muito. Então ela começou a sair na rua, ela não tem mais medo do cachorro, ela consegue se aproximar dos animais. Então ela teve essas duas curas, né? E esse desligamento. Porque quando acontece o desligamento, quando tu vê o trauma, quando tu vê a morte, quando tu vê a subida para o plano espiritual até a criança ficar bem, tu corta, tu desliga e a criança tem a melhora. Então, por que melhora? Porque sai da sintonia, porque sai do medo que ela tava, né? E não teve só essa vida, ela teve uma outra vida que também era questão de porão, só que naquela era assim, ó. E ela tinha dificuldade de se expressar e de falar algumas coisas. Aquela outra vida era uma questão de senzala, aonde ela ficava num porão, trabalhava para a família durante o dia, trabalhava para a família que era dona da fazenda, mas quando eles entravam nesse porão não podiam falar, tinham que ficar em silêncio e também era um porão baixinho, a mesmo esquema da questão da curvatura. Então não era só uma vida que ela tinha questão de ter ficado em porão, trancada, quieta, encolhida, duas vidas. E nessa vida da senzala teve um momento que ela fugiu e ela fugiu para o mato. E vocês, não sei se vocês sabem da história, mas as pessoas que fugiam para o mato, as pessoas que fugiam das senzalas, elas deixavam comidas para ela. Então ela achou várias comidas, só que teve um momento que ela foi sozinha, ela era uma mulher ali naquela história, e ela fugiu e se escondeu, só que eu acho que teve um momento que ela não tinha mais alimento, ou que ela se machucou, e ela desencarnou na fuga também. Então tu vê duas histórias bem traumáticas, duas histórias de sozinha, duas histórias num porão, né? Agora, o que é mais importante, o pai ficou muito impressionado, assim, com a visão de Jesus. Ele disse que é uma coisa, cada vez que eu encontro ele, ele diz assim, eu nunca mais vou me esquecer. É uma imagem que não tem como esquecer, porque era real, era aquilo, era Cristo buscando a criança, né? E quem duvida? Eu não. E ela é hoje uma criança muito amorosa, muito inteligente. Ela veio diferente, né, das outras crianças, mas ela veio com um propósito, ela não veio por um acaso, ela é muito conhecedora das artes, o pai dela é nesse campo, assim, nessa linha, e ela sabe tudo sobre arte, sobre fotografia, sobre música, ela é desse meio, né? Então ela teve uma grande melhora e o pai ficou muito grato porque viu ela melhorando com as questões, e antes ela não conversava com as pessoas, às vezes ele ia tomar um café com os amigos e ela disse que não conseguia falar. E depois da regressão ela começou a se comunicar melhor com as pessoas. Então olha a importância de um desligamento para uma mudança até postural, para uma mudança da questão da fala, da comunicação de uma criança. E o que tu traz para essa criança? Tu traz a possibilidade dela evoluir, não só espiritualmente, né? Não naquelas questões, mas também na questão da postura, da fala, da comunicação, para ela se sentir melhor e para que a gente ajude a família também. Tu vê que ela tinha uma questão de cair, de não conseguir ficar com uma postura ereta pela questão que ela estava sintonizada ali. Quantas coisas melhoraram? E às vezes as pessoas acham que é questão de fazer um tratamento,
uma cirurgia, um tratamento com medicação, e às vezes não é, às vezes a criança está sintonizada numa história que aconteceu lá no passado de outras vidas. E quando corta a sintonia, quando relembra novamente, a criança sai daquela situação e então ela tem as melhoras, né? Então não é uma mágica, gente, é uma técnica que a gente usa e que funciona e que vai dar isso para a criança, né? Então agora vamos falar de uma outra história. Vamos lá para outra história. Quanto tempo eu falei dessa história aqui? 17 minutos. Vamos lá, dá tempo de falar as três, sim. Tomara que dê tempo, porque uma história é mais legal que a outra. Essa criança, a mãe chegou, então ela veio pela questão da criança, ela não usava o vaso sanitário, ela não conseguia. Então o que acontecia? Ela ia num cantinho lá do box do banheiro e lá ela fazia tudo, de pé. E aí a mãe dizia, mas tem que ter alguma coisa, tratamento aqui, tratamento dali, procura médico, procura psiquiatra, procura centro espírita, porque quando ela veio para mim, ela estava num centro espírita, e é isso que eu quero trazer para vocês, fazendo apometria. E a apometria, ela casa muito com o trabalho que a gente faz dentro da regressão, porque ela também traz coisas, às vezes, de passado. Às vezes não, sempre, né? E aí o trabalho que fazia lá casava muito com o meu trabalho aqui. E aí tudo, tipo, se intensificou, foi mais rápido, entende? Porque eu via coisas na regressão, ajudava ela a sair da sintonia, e lá na apometria fazia a parte espiritual e saía da sintonia também. E aí o trabalho se intensificava. Não foi nem um, nem dois, nem três trabalhos que eu já vi que quando a gente trabalha em parceria, centro espírita, né? Com a questão da apometria, a desobsessão, e mais o trabalho feito lá no trabalho da terapia regressiva para a criança, tem uma melhora muito grande, parece que intensifica, melhora, faz as coisas andar, faz acontecer, né? E vai mais rápido. E também o trabalho da psicologia, quando é feito a regressão terapêutica na criança, o psicólogo consegue trabalhar de forma mais rápida, fazer acontecer mais, a criança ter uma melhora muito mais eficaz depois. Então essa criança ela veio e, pasmem, ela estava sintonizada numa vida muito antiga, mas muito antiga, do que? Das cavernas. E nessas cavernas eles não usavam o banheiro da forma que a gente usava, é óbvio. E aí o que ela fazia lá? Tudo de pé. E o que ela estava sintonizada? Na caverna. Então, o que ela tinha que desligar? Da caverna, da vida da caverna, né? Então, ela relatou tudo que ela vivenciou lá naquela caverna, o que aconteceu, o desencarne, a subida para o plano espiritual. E aí deu para entender que a sintonia dela não era tanto um trauma, não foi uma coisa tipo assim, eu morri traumaticamente. Não, é porque ela estava sintonizada na história da caverna. Então, ela se sentia ainda aquela pessoa antiga da época das cavernas, onde não se agia da forma que a gente age hoje. E aí, ela era uma menina interessante, ela era adotiva, né? E aí a mãe achava que o trauma era por causa da adoção, por causa do abandono, essas coisas, né? E não era isso, gente, era a questão da sintonia dela de outras vidas. E aí mais o trabalho da apometria fez com que ela, em muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo, de uma regressão para outra, ela já conseguia ir no banheiro sozinha, e foi assim um alívio, uma alegria para essa mãe, porque ela não sabia mais o que fazer. Tu imagina a trabalheira para uma mãe, para quem é mãe aí do outro lado sabe disso, né? E além do trabalho para a mãe, a questão da criança não ficar bem, não estar bem, né? Então, a importância da gente fazer uma regressão terapêutica e entender, então, o que aconteceu lá no passado, né? E desligar a criança. O que é desligar? Quando tu acessa o inconsciente, a criança acessa o inconsciente, vê o que aconteceu, vê o desencarne, a subida para o plano espiritual, estar bem lá, isso significa o quê? Isso significa que a criança tem melhoras. Então, esse corte traz as melhoras, traz a mudança aqui de padrão, ou de comportamento, ou de pensamento, ou até traz alguma cura. Juliana, como é que tu pode dizer cura? Porque eu já vi acontecer, gente, curas. Porque quando é a história do passado, tem cura sim. Tem cura em dor, tem cura em ferida, tem cura
em coisas que às vezes a medicina não tá achando, já foi para medicina, já investigou, já fez o tratamento e nada, vai dar uma olhadinha no inconsciente, né? Vai levar a criança para um tratamento mais aprofundado de expansão de consciência, porque ali vai ter uma resposta, ali vai ter um entendimento do que a criança está sintonizada e ela não precisa mais sofrer, né? E aí tudo melhora, né? Imagina a alegria dessa mãe quando a menina começou então a usar o vaso sanitário e isso não causou mais um problema, né? E, gente, vocês têm alguma pergunta? Podem fazer aí, podem me perguntar, vai ser um prazer responder bem tranquilo. Vamos lá. E o terceiro caso que eu quero trazer para vocês essa noite é de uma criança que tinha muita tristeza, sentia muita tristeza e ele não conseguia, às vezes ele sentia culpa. Ai, será que eu fico com os pais? Será que eu vou brincar com os meus amigos? Mas eu vou brincar com os meus amigos, eu vou abandonar meus pais. Era isso que ele sentia, né? E ele sentia uma tristeza muito grande, ele não estava feliz, né? E os pais achavam, será que é por causa da pandemia? Será que é por causa da história de que ele está sempre em casa, né? E aí foi feito uma regressão para ele. E no começo ele disse assim, mas eu não acredito muito nisso, eu não sei se eu vou conseguir desenhar. Eu digo, mas vamos tentar. E aí com um jeitinho a gente foi, e foi regressão com desenho. Gente, eu tive que pegar... normalmente no consultório a gente tem lenço de papel assim à vontade, né? Porque é o que mais a gente usa, as pessoas choram muito. Mas criança não é muito comum eles se expressar tanto e tanto choro, apesar que eu já vi isso acontecer. E ele sentou lá e começou a fazer o desenho e daqui a pouco, gente, ele tava chorando muito, mas muito mesmo. Porque a história é a seguinte. Ele contou que ele já estava se vendo num escuro. Ele disse, mas eu acho que eu morri, eu tô perdido aqui. E eu sinto uma tristeza enorme em estar aqui perdido. Ele não viu porque ele desencarnou. Ele só disse que ele sentia uma raiva, que ele sentia muita tristeza e que ele estava num escuro. E que ele ficou muito tempo ali perdido. Até que veio uma luz, buscou ele, levou ele para um lugar claro, ele se viu no lugar claro. Eu lembro dele ter relatado várias coisas. Ele disse que no começo ele não se sentia bem no lugar claro, mas que com o tempo ele se sentiu tão bem lá, e ele falou, tem umas casas aqui, e eu tô numa dessas casas, e eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto feliz, só que agora estão falando para mim que eu vou ter que voltar, e eu não quero voltar para aquele lugar, eu não quero, e ele ficou brigando, eu não quero, não vou, não quero, não vou, e começou a chorar. Até que ele disse assim, olha, meu corpo tá meio desaparecendo, eu tô desaparecendo. Ele se olhava assim e dizia, eu tô desaparecendo. E ele disse, eu tô tendo que vir pra Terra. E ele tava vindo para essa vida daqui. Então, o que acontece? Ele não teve... Ele veio pra cá obrigado. Ele não queria reencarnar. Por quê? Porque lá no plano espiritual tava muito bom. Então, por ele ter que vir aqui obrigado, é como se ele não aceitasse ter vindo para cá. E a tristeza dele hoje era, eu quero voltar para o plano espiritual. Não quer dizer que ele ia desencarnar ou tirar a vida ou coisa assim, mas ele estava sintonizado na tristeza de não aceitação de estar aqui. E muitos de nós, às vezes, estamos nessa não aceitação de estarmos aqui. Seguidamente, eu vejo médiuns que olham para cima e dizem assim, que saudade do plano espiritual. Ou que querem mais ficar, não conseguem ter um equilíbrio entre a vida material, a vida corporal e a vida espiritual, né? E que querem sempre estar fora daqui, estar num outro lugar. E essa criança, ela era assim. Então, o que a gente fez com essa criança de tratamento após a regressão? A gente fez a regressão, foi muito forte, a mãe acompanhou o processo, estava junto na sala. Eu costumo deixar os pais na sala junto comigo, o tratamento é feito com a mãe ou com o pai ali na sala. E depois disso, a gente, por intuição, fizemos um reiki nele, porque ele voltou muito emotivo, muito emocionado. E a gente viu que ele não ia ficar 100% bem e que ele não ia acessar outra vida. Então, a gente fez o reiki, veio por intuição, sou muito intuitiva, né? Veio por intuição que os pais deveriam fazer reiki nele, porque eles são reikianos. E entrou também com uma fórmula de florais. E que tipo de florais que eu uso
para as crianças da nova era, para as crianças que estão aí. Eu gosto muito de usar os florais de Saint Germain. Vocês conhecem? Quem conhece aí pode dizer se conhece ou não. Então, os florais Saint Germain, por que eu não uso Bach, por exemplo? Eu também tenho a fórmula, eu também fiz o sistema floral de Bach, né? Porque o Bach é muito legal, mas a energia das crianças, ela é muito sutil, ai, como é que é, minuciosa, ela é muito amorosa, e essa nova era tem a ver com Saint Germain. Então, os florais de Saint Germain, eles trazem uma energia muito boa, eles funcionam muito bem com as crianças e ele funciona muito rápido. Para mim que tem uma sensibilidade muito grande, quando eu preciso, que eu estou passando por alguma situação muito difícil, eu uso o floral de Saint Germain tem uma resposta muito rápida comigo. E com as crianças da nova era, que também normalmente têm mediunidade, são muito abertas, a gente usa os florais de Saint Germain e a gente tem uma resposta muito rápida com elas. Então, dentro do trabalho que a gente faz, dessas histórias que eu trouxe para vocês do Regressão em Criança, a gente traz também outros tratamentos juntos, então é muito legal trazer esses tratamentos para potencializar, para ir mais rápido com as questões que a gente tem. Porque depois que a gente faz uma regressão, a gente descobre aí como é que a criança é, como é que a gente pode ajudar e o que realmente tem por trás de todas essas vidas passadas, né? E aí, quando você intensifica, quando você melhora, quando você vem com essas outras técnicas, né, para trabalhar as crianças, tu faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Então, trabalhar com a união de um centro espírita ou espiritualista para atender a parte espiritual da criança, o reiki, os florais, e tem muitas das minhas alunas que usam também algumas técnicas, algumas outras terapias que trabalham com pedras, né, com cristais, e isso é muito legal para as crianças da nova era também, ajuda muito elas, né. E tem algumas alunas minhas que hoje dão curso de reiki para crianças, né, e eu incentivo muito isso, porque as crianças, elas são tão abertas, elas sabem trabalhar tão bem as energias, as crianças que estão aí, elas precisam para o próprio equilíbrio delas, que é muito legal quando as crianças são preparadas, como é que eu posso dizer, fazem o nível 1, 2 de reiki, e elas podem, então, trabalhar toda essa energia que está com elas e a energia da nova era, porque elas estão para isso, né, e esse novo momento, essa nova terra é delas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, são 3 histórias maravilhosas, né? 3 histórias de crianças, 3 histórias de melhoras muito significativas, muito grandes. Esse menino foi feito só uma regressão nele, provavelmente a gente ainda vai entrar com outras regressões, porque há necessidade, né? E com ele foi com regressão com desenho, com a menina, aquela do meio também foi regressão com desenho. E a primeira história que eu contei para vocês foi uma regressão feita através de ponte, através do pai, né? Então, tem várias possibilidades, tem várias maneiras de trabalhar essas crianças, né? E quando a gente trabalha, a gente pode ajudar. Esse novo momento, esse momento que a gente está vivendo aqui, né? De uma nova energia, é o momento delas. Então, cada vez mais elas precisam dessa ajuda, desse trabalho, para que elas possam aceitar estar aqui nesse momento, apesar de tudo que está acontecendo, e não é desafiador para nós, imagina para elas, né? E para que a gente possa ajudar, então, as crianças da nova era, que são esses seres tão especiais que estão na Terra nesse momento. Se vocês observar os bebês que estão nascendo agora, parece que eles nascem prontos, só falta falar, eles nascem de olhos abertos, falando através do olhar, e isso é maravilhoso. É maravilhoso poder estar vivendo nesse momento na Terra e ver todos esses nascimentos, essas crianças que estão chegando tão maravilhosas à Terra para nos ensinar tanto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira vem com a gente para a live, que tem mais novidade para vocês. É sempre uma alegria estar aqui. Amo estar aqui com vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.